Não, eu não tô conseguindo, não. Não pode ficar. Tá vendo só o material? Não, assim, aparece a janelinha. Ah, Aí, tá. Então se eu tá bom, é clicar isso numa mesmo. janelinha que tá a senhora, vê a senhora. Se eu clico em Não. outra, eu vejo a atividade. Ótimo, é isso mesmo. Vamos lá. Gente, hoje, como nós já conversamos, né? Bom dia a todos, quem chegou depois, né? Não dei bom dia ainda. Iremos ter a nossa aula hoje de audiência de instrução e julgamento. Bom, a audiência de instrução e julgamento, dentro do Código de Processo Civil, ela está prevista no artigo 358 a 368 do CPC. Então, a conceituação, né, de audiência de instrução e julgamento é o ato processual solene realizado na sede do juízo que se presta para o juiz colher a prova oral e ouvir pessoalmente as partes e seus procuradores. Então, nesse momento processual, o juiz ele vai dar início a esse momento, né, que é tão esperado, a audiência de instrução e julgamento. E nessas audiências de instrução e julgamento, existem alguns princípios, né, que norteiam esse evento, né, esse ato solene. Primeiro, princípio da oralidade, concentração da causa, porque a audiência ela é una, né, contínua, salvo se acontecer algo que necessite interromper essa audiência. Né, vai haver um contato com a prova, né, ou seja, prova testemunhal, prova pericial, e o juiz que vai presidir essa audiência, né, o juiz togado, porque na audiência de conciliação, quem preside a audiência, quem faz, né, as audiências, é o conciliador. Irrecorribilidade das interlocutórias, né, esses são, e o poder de polícia, né, por quê? Porque a partir do momento que o juiz, ele juramenta, né, a testemunha, caso ela falte com a verdade, ela estará incorrendo no crime de falso testemunho, né, e poderá ser conduzida aí coercitivamente. Bom, características, né? Primeiro, publicidade. Salvo as audiências que são segredo de justiça, né? A audiência pode ser assistida por qualquer pessoa. Então, essa audiência, o público tem acesso. Quem quiser assistir essa audiência tem acesso, né? Então, salvo as audiências que são segredo de justiça, né? As audiências na área de família, em regra, e dentre outras, elas têm aí o segredo de justiça. Então, aí só participa da audiência as partes e seus procuradores, né, e os serventuários e o magistrado. Então, vamos lá. Então, gente, a fase, né, primeiramente, o que vai acontecer no primeiro momento? No primeiro momento, haverá o quê? O pregão, né? Então, quando vocês já estiveram no fórum, né, provavelmente já estiveram no fórum, ou quem não foi, tiver a oportunidade de ir, quando vocês ouvirem as serventuárias da justiça gritando no átrio do fórum, né, audiência do processo número tal, autor tal, né, chamando fulano de tal. Então, isso é o pregão, né, esse momento é o pregão, onde o escrivão, no caso, o oficial de justiça, o escrevente, qualquer pessoa que esteja habilitada para tal, que estiver auxiliando o juiz na audiência, qualquer serventuário, tem aptidão, tem a qualidade para fazer o pregão, né? Então, chamando as partes para entrar, né, na audiência. Então, a partir desse momento, dá início à audiência de instrução e julgamento. Outro ponto, né, depois desse momento, as partes entram para a audiência, sentam nos seus devidos lugares, e, no caso, as testemunhas que já foram arroladas no processo, que nós já vimos, né, o momento de arrolar as testemunhas, essas testemunhas ficam fora da sala de audiência. Então, no primeiro momento, é feito pregão,
e no segundo momento as partes se adentram à sala de audiência, né, sentam nos respectivos lugares, e posteriormente o juiz ele vai fazer um breve relatório do processo, ele vai falar do que se trata de uma ação de reparação de dano, né, autor tal, né, ele vai ver se todos estão presentes, e posteriormente ele vai para a primeira tentativa de conciliação, né, porque é um dever, inclusive já está no roteiro, no ato solene, né, do ato praticado pelo juiz, que ele deve propor, apresentar uma possibilidade de conciliação, né? Havendo esse acordo, se as partes já tiverem, inclusive, às vezes, até conversado, né, antes da audiência, às vezes pode acontecer que os advogados entrem em contato um com o outro antes da audiência e queiram ali já chegar na audiência com uma proposta, né, já para ser informada ao magistrado, e depois disso, havendo o acordo, as partes vão fazer o quê? Vai ser tomado por termo, né, essa intenção de acordo, e o juiz vai homologar, né, então vai encerrar o processo ali, encerra-se o processo nesse momento. Ótimo, o juiz fica super feliz, né, quando ocorre, aí não vai ter que entrar, não vai ter que instruir o processo. Então, quando o juiz, ele vê, né, possibilita ali a conciliação e as partes já vem com essa proposta de acordo já firmada, pronta, é o melhor, porque acabou ali, encerrou o processo. Caso não haja acordo, né, o juiz vai perguntar às partes se tem acordo, se tem proposta de acordo, as partes vão falar que não. Não temos proposta de acordo, vamos instruir o processo. Então, nesse momento, a partir daí, o juiz, ele vai o quê? Ele vai analisar o processo e estabelecer, né, os pontos controvertidos. E ele vai analisar o que foi requerido, né, nesse processo. Se teve necessidade de produção de prova pericial ou assistente, né, eles serão ouvidos primeiramente, ou seja, o juiz dará oitiva, né, vai acolher o depoimento, ouvir os peritos técnicos, ou seja, se tiver um contábil, né, um engenheiro elétrico, uma pessoa que participou e elaborou aquele laudo que está, inclusive, no processo, né, então poderá ser ouvido primeiramente os peritos. Posteriormente, o juiz vai analisar se houve pedido de depoimento pessoal das partes, né? Se houve pedido de depoimento pessoal das partes. Havendo pedido de depoimento pessoal das partes, primeiramente será ouvido o autor, né? Que, no caso, o requerido, ele sai da sala e o juiz ouve o autor, depois ele é chamado novamente, né, o requerido entra na sala de audiência e depois ele é requerido, ele é ouvido, o requerido ele é ouvido, e tudo é colocado a termo, né? Essas oitivas, né, esses depoimentos, gente, são gravados, né? Hoje, em razão, né, já tem um tempo que o Poder Judiciário, ele grava, né, os depoimentos, as oitivas, né, porque quando você for necessitar de fazer um memorial, de necessitar de ter acesso, esse depoimento fica disponível no processo para que os advogados e as partes tenham acesso ao processo, né? Então, fica lá constante ali no evento do processo. Então, depois de ouvido o depoimento pessoal das partes, né, primeiro o juiz tomará o depoimento do autor e depois do réu. Depois disso, ele vai para o quê? Para o depoimento das testemunhas, né? Primeiro, então, ele toma o depoimento do autor e do réu, nessa ordem, e depois ele vai colher o depoimento das testemunhas. Das testemunhas, também ouve-se primeiramente as testemunhas do autor e, posteriormente, as testemunhas do réu, né, do requerente. Então, primeiramente, escuta as testemunhas trazidas pelo autor,
trazidas ao processo e, posteriormente, a do requerido. Ressaltando, gente, que nós, como advogados, não poderemos simplesmente levar as testemunhas para a audiência, tá? Eu tenho que ter arrolado essas testemunhas no momento processual oportuno. Eu não posso, como advogada, simplesmente levar uma testemunha para o dia da audiência que não esteja arrolada no processo, ok? Então, nesse caso, eu vou o quê? Arrolar as testemunhas e vou providenciar também, de acordo com o Código de Processo Civil, a intimação dessas testemunhas e vou juntar a comprovação no processo. Salvo, né, uma exceção é nos juizados especiais cíveis, onde a Lei 9.099 rege, né, o trâmite dos juizados especiais cíveis. Nesse caso, você poderá levar as testemunhas na Justiça do Trabalho também, né, não há necessidade de arrolar, você poderá levar as testemunhas no dia da audiência, tá? Salvo nessas exceções, você deve arrolar primeiramente a testemunha no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, de não poder fazer mais. Então, tem que ficar atento ao prazo de juntar o rol de testemunhas, caso ele não tenha sido juntado com a inicial ou com a contestação, ou com a impugnação, tá? Então, primeiramente, ouve-se as testemunhas do requerente e, posteriormente, do requerido. Outra coisa que é muito importante nós ressaltarmos, que a partir do momento em que a testemunha, ela é juramentada, né? Ela é juramentada, ou seja, a testemunha senta de frente para o juiz, ela fica de costas para os advogados, para as partes, né? Ela fica de costas de frente para o juiz, na frente do microfone, para que capte, né, a imagem e a voz da testemunha. Aí, nesse caso, gente, depois que o juiz qualifica as testemunhas, pergunta, né, nome completo, endereço, RG, CPF. Na hora que o juiz terminou de qualificar a testemunha, o advogado da parte ex-adversa poderá o quê? Contraditar a testemunha, oferecer contradita das mesmas, alegando um ponto que comprometa o depoimento dessas testemunhas. Então, a partir do momento em que o juiz acabar de falar, acabar de qualificar as testemunhas e juramentar ela, você vai, como advogado da parte contrária, você poderá contraditar essa testemunha. Isso é importante. Alguma dúvida? Ou o simples fato de... tem que ter prova dessa contradita, ou o simples fato de contraditar já é o suficiente? Não, você tem que ter prova, né? Você vai ter que trazer, por exemplo, vamos supor que se trata de uma empresa. A testemunha, ela é funcionária confiança da empresa, por exemplo, uma gerente, ela vai ter o quê? Uma submissão, né? Existe uma hierarquia que deve ser observada e provavelmente pode comprometer o testemunho dela, né? Por exemplo, porque o juiz, ele pergunta se é amigo ou inimigo, né? Se você tem algum interesse na causa. Ele vai perguntar para a testemunha antes de juramentar, né? Então, eu tenho que apresentar motivos, por exemplo, imagina num caso que a testemunha seja amante da parte contrária, né? Então, você vai ter que trazer à tona isso, né? Numa audiência simulada que nós fizemos, eu e a professora Ana Paula, o Herbert, o Jean, eu contraditei a testemunha da Ana Paula alegando isso, juntei, né, uns prints, obviamente foi simulado, uns prints de conversas picantes de WhatsApp. Então, eu tenho que provar, né, a razão pelo qual eu estou contraditando essa testemunha. Então, depois de contraditar, né, você vai ter que apresentar um motivo preponderante, e depois, ouvidas as testemunhas da parte, primeiramente, do autor e, posteriormente, do réu, passa-se, né, aos debates orais, né? Então, as alegações,
as alegações, elas poderão, né, ser substituídas por memoriais. Então, as alegações, caso seja feita de forma oral, as partes têm 20 minutos, cada uma delas, para apresentar ali as suas alegações finais orais. Caso tenha sido requerido pelo juiz, pelas partes, perdão, e deferido pelo juiz, poderá ser solicitado a apresentação de memoriais, que é uma defesa escrita, né? Uma defesa escrita. É a última manifestação no processo antes da sentença, né? A última manifestação das partes no processo antes da sentença. Então, nós teremos, os advogados terão 20 minutos cada um deles, prorrogável por mais 10, dependendo, né, a critério do juiz. E depois o juiz, gente, ele vai o quê? Ele vai proferir a sentença. O certo, a próxima fase é essa, né, a proferir a sentença. Nós sabemos que, em regra, o juiz ele não vai proferir a sentença no momento da audiência. Então, o processo irá concluso para o juiz e o juiz irá proferir a audiência, a sentença. Então, ele vai, salvo muitos juízes, salvo casos raros de alguns juízes que proferem a sentença no momento, principalmente juízes. Eu já tive casos de juízes aqui na comarca, nos juizados especiais cíveis, que falam, não, doutores, aguardem o momento que eu já vou proferir a sentença. Então, é muito raro, né? Em regra, o processo vai concluso para o juiz e o juiz depois apresenta, no momento, a sentença. Né? Então, eu até tenho um roteirinho que eu fiz para o pessoal do NAS, lá da outra faculdade que eu dou aula, com o roteiro de tudo que vocês terão que falar, né? Tudo, assim, principalmente o juiz, que o juiz, nesse momento, ele fala muito nas audiências, né, também, porque ele que vai presidir, ele que vai dar o start para que vocês possam agir. Então, primeiro, o juiz determina que se faça o pregão, né? O juiz, em regra, gente, ele chega na audiência e ele, muitas vezes, ele só passou o olho rapidamente no processo, então ele vai falar do que se trata esse processo e vai ler o quê? Quais são os pontos controvertidos. Por isso que é importante nós fixarmos já os pontos controvertidos, né? Que serão abordados e delimitados e focados nessa audiência de instrução. Ele vai questionar se teve requerimento de depoimento pessoal, se não tiver, ele já vai passar direto para o oitiva das testemunhas. Então, tudo tem que ser requerido. Se você não requereu o depoimento pessoal da parte contrária, você vai poder fazer esse pedido no momento da audiência? Você poder pedir, pode, mas o juiz vai negar, né? Por quê? Porque você não pode trazer elemento de surpresa para a audiência de instrução e julgamento, né? Nesse caso específico, já deve ter sido requerido, solicitado, quando o juiz determina a intimação das partes, apresentar as provas a serem produzidas. Que provas você quer produzir? O juiz ele vai fazer esse despacho através da decisão de saneamento, né? E ele vai perguntar quais as provas você quer produzir, delimite os pontos controvertidos e apresente o rol de testemunhas, né? Então, se você não manifestou, então você não vai poder solicitar isso na audiência de instrução. Outra coisa, você só pode requerer o depoimento pessoal da parte contrária, tá? Você não vai poder requerer o depoimento pessoal do seu cliente, né? Esses dias eu fui fazer uma audiência e a parte ficou brava porque o juiz não quis ouvi-la, né? Ela falou, mas como é que eu não posso falar? Eu falei, não foi requerido pela parte contrária o seu depoimento. Não, mas eu quero falar, eu quero falar, eu quero contar para o juiz o que aconteceu. Falei, não é assim que funciona. Você só vai se manifestar se o juiz determinar, né? Se o juiz quiser perguntar diretamente para o autor, ele pode fazer? Lógico que ele pode. Ele é o juiz, ele preside a audiência. Mas você solicitar que você requerer que seja ouvida o seu cliente, excelência, ouve o meu cliente? Não. Isso não, o Código de Processo Civil não
não acata, né? Não respalda essa atitude. O juiz vai perguntar aos advogados das partes se eles arrolaram testemunhas, né? O senhor arrolou testemunhas? Ele vai falar quantas, né? Nós sabemos que no procedimento comum, houve-se ao todo 10 testemunhas e até 3 por cada ponto controvertido, né? Então, o juiz ele vai perguntar para a testemunha nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço. Ele vai perguntar, você conhece uma das partes? É amiga íntima, inimigo capital de uma delas? Tem interesse na causa? Se a testemunha falar não, beleza. Ele vai falar, você está advertida da existência do crime de falso testemunho previsto no Código Penal, em seu artigo 342, com pena prevista de 2 a 4 anos. Você se compromete a dizer apenas a verdade? Aí sim, esse é o momento que o juiz vai juramentar a testemunha. Então, ela está devidamente juramentada. Então, aí o juiz vai começar a perguntar para as testemunhas, né? Depois, o juiz pergunta para as testemunhas antes de passar a palavra para o advogado, né? Depois, ele passa para o advogado do autor e depois para a palavra para o advogado do réu. Depois de ouvidas as testemunhas, ele dispensa testemunhas, né? O juiz fala, como não há mais testemunhas, passemos agora para os debates orais, né? Aí, de acordo com o artigo 364 do Código de Processo Civil, cada parte terá 20 minutos, imediatamente após a audiência de instrução e julgamento, para a exposição de suas razões. O tempo poderá ser prorrogado por mais 10 minutos a critério do juiz. No caso do simulado, né, no processo de simulado de vocês, no NAS, eu acho que vocês terão, não sei se vocês vão fazer alegações finais, vão fazer? Orais? Parece que sim, 10 minutos. 10 minutos, o tempo é menor, né? Óbvio, senão vai ficar muito extenso, né? São 10 minutos. Então, o juiz ouvida, aí ele vai encerrar essa audiência, determina a conclusão dos autos para a prolação da sentença dentro do prazo legal. Estão dispensados, muito obrigada, seja feliz, estou brincando, o juiz não fala isso, né? Muito obrigada, boa tarde e até lá, né? Então, é isso, gente, uma audiência de instrução e julgamento, ela tem essas fases e elas devem ser cumpridas, né? Essas fases, elas devem ser rigorosamente cumpridas, para que não haja nenhum elemento surpresa para o juiz na audiência, porque o juiz não gosta desse tipo de coisa, né? Tira totalmente o rito, né? Quebra o rito. E pode ser, por exemplo, que uma testemunha não compareça na audiência, mesmo intimada, né? Mesmo o advogado comprovando que intimou aquela testemunha. Se ela for extremamente importante para o desfecho da causa, você poderá solicitar que seja marcada uma outra data, né, para que seja ouvida essa testemunha. Se ela não comparecer, ela vai ter que aparecer, né, comparecer sob condução coercitiva, caso você já tenha sido devidamente arrolada, né, e comprovando, inclusive, que houve intimação da mesma. Então, a audiência de instrução e julgamento, ela tem esse rito. E outra ressalva que nós também temos que apontar, que pode ser que a testemunha, a partir do momento que o juiz está perguntando se ela é amiga ou inimiga, se ela tem interesse na causa, pode ser que a testemunha seja parente da parte. Nesse caso, o juiz pode ouvir a testemunha como informante. Isso vai ser, o que vai acontecer? Ela não vai ser juramentada. Então, o juiz vai falar, olha, em razão, né, da ligação de parentesco, eu vou ouvi-la como informante e não como testemunha. Então, ele não vai juramentar esse informante, né? Ela não vai responder pelo crime de falso testemunho. Obviamente, não pode mentir. O juiz vai tentar, né, a partir do momento que ele faz perguntas, e às vezes parece que a pergunta é repetitiva, mas é mesmo para testar as partes, né, testar as testemunhas, para dizer a verdade, trazer à tona a verdade dos fatos. Então, nesse caso, gente, pode ser que uma testemunha seja ouvida como informante, né? Por exemplo, às vezes a pessoa só tem um parente, né, uma pessoa que pode atestar,
só estava... Então, ele pode ser ouvido, se o juiz assim o quiser, como informante, né? Isso, eu acho que, dependendo do caso, é importante que seja ouvido, né, como informante. Então, é isso. A audiência de instrução e julgamento, ela é bem simples, né? O que faz dela emocionante, a melhor fase do processo, é porque lá você vai realmente colocar a sua capacidade, a sua habilidade como profissional, né? Naquele momento. Estudar o processo, isso é muito importante, né? Muitas vezes os advogados ficam nervosos nas primeiras audiências, mas a segurança que você vai, com o tempo, obtendo, é porque você tem que se preparar para a audiência, né? Você deve se preparar, você deve estudar o caso, né? Você deve sempre pensar como o advogado da parte contrária, né? A gente sempre tem que estar um passo à frente, quando a gente elabora a petição, um passo à frente do advogado da parte contrária. Então, você vai falar, eu vou alegar isso aqui, mas ele vai alegar isso, e eu vou rebater dessa forma, né? Então, você sempre tem que... Por isso que o aluno do curso de Direito, ele é cheio de argumentos, né? E isso faz parte até da própria personalidade do aluno do Direito, né? Essa questão da argumentação, da contra-argumentação, né? A gente não leva um não satisfeito, né? A gente sempre quer o quê? Recorrer, né? Até mesmo na vida real a gente quer recorrer e não levar um não, né? Isso aí faz parte até da própria natureza do ser humano. Então, gente, a audiência de instrução e julgamento tem essas fases. E agora eu estou aberta a questionamentos. Caso vocês tenham algum questionamento, né? Eu me disponho a responder caso tenham. Professor? Pode falar. Lucas, quem é? Isso. Pode falar. Não ouvi, cortou. Oi? Professor? Pode falar. Ah, tá. Se há um parentesco da parte contrária, é desqualificado como um informante também ou não? É desqualificado para informante? Sim. Parentesco da parte contrária. Poderá ser, se o juiz, assim, o deferir, né? O juiz vai analisar, não, é parente, é inimigo, é amigo. Aí a pessoa vai responder. Aí, se for constatado que existe um parentesco que possa comprometer, porque o Código de Processo Civil fala até segundo grau, né? Ou terceiro grau, não me recordo. Até terceiro grau. Até terceiro grau. Terceiro, né? Terceiro grau. Então, aí, né, se ela for um parente até terceiro grau, ela poderá ser ouvida como informante. Vai depender muito do caso apresentado, né, da ligação que tem. Mas no Código Civil ainda fala o parentesco da parte, não da parte contrária. Mas aí você vai contraditar, né? Mas eu falo assim, mesmo assim tem um fundamento nessa contradita, por exemplo, o advogado está contradizendo o fato, se eu suponhamos que ambos, eu e a senhora somos advogados, e eu trago um primo do requerido, e eu sou a parte requerente. Esse é o momento para você contraditar a testemunha. Qualificou, terminou a qualificação dela, você vai contraditar e você vai apresentar esse argumento, porque ela é parente próxima da parte, e o depoimento dela poderá ser comprometido, ela pode faltar com a verdade, né? Então, aí o juiz vai perguntar, você é parente? Né? Então, ele vai acolher ou não. Aí, se ele acolher esse pedido de contradita, você vai poder o quê? No caso, ele poderá, como advogado, você vai solicitar que ela seja ouvida como informante, o juiz vai também acatar ou não seu pedido. Entendeu? Então, fica do critério do juiz, nesse caso. Sim. Você pode solicitar e o juiz vai aceitar ou não. Porque, às vezes, o depoimento dela é importante, mesmo como informante. Né? Certo. Alguma outra dúvida? Professora? Pode falar.
No nosso caso simulado, nós vão ser aulados no mínimo 3 testemunhas e só vai ser ouvido uma. Aí, o juiz que dispensa por estar satisfeito com o testemunho, não tem que ser a parte que fala para o juiz, não, sem mais, excelência. Não, no caso, vocês vão ouvir só uma, porque o caso do tempo, não é? Isso. Então, você pode simular que você rolou só uma. Não, Entendeu? mas já falaram que tem que rolar no mínimo 3, só que vai ser ouvido só uma. Não, aí o juiz ele vai perguntar assim, dispensa as outras testemunhas? Aí você vai falar assim, excelência, dispensa o oitivo das outras testemunhas. Entendi, isso é minha dúvida. Entendeu? O juiz pergunta se vai dispensar. Isso. Entendi. Gente, a audiência é a melhor parte do processo todo. É lá que você vai, principalmente, colocar à prova a sua agilidade de raciocínio, né? Porque muitas vezes você não pode passar nada batido nessa audiência. Você tem que ficar atento a tudo que está acontecendo na audiência, né? E como é muito próximo, né? A gente fica bem numa sala bem pequena, às vezes você não tem muito como ficar falando com o seu cliente, como ficar... As testemunhas, é muito importante que você, por mais que desligue aí as câmeras, né, desligue tudo, por mais que nenhum magistrado goste dessa prática, é necessário que o advogado converse com as suas testemunhas. Por quê? Porque para a testemunha, aquele mundo é totalmente novo. Muitas vezes a testemunha nunca entrou no fórum, né? E para que você possa passar segurança para ela, e para que na hora da audiência ela não fique olhando para você o tempo inteiro, tipo assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Me dá uma luz. Né? Isso não pode de jeito nenhum. Né? Isso, o advogado da parte contrária vai chamar a atenção, vai alertar o juiz, excelência, o testemunho está tentando falar com o advogado. Então, isso aí não pode acontecer. Então, você tem que falar com as suas testemunhas, primeiramente. E o juiz, né, os magistrados falam que a prova testemunhal é a prostituta das provas. Porque, realmente, gente, quem garante 100% que aquela testemunha, ela está falando a verdade? Por mais que ela esteja juramentada, o ser humano, ele é capcioso, né? Ele pode muito bem ter as suas artimanhas ali, para utilizar as suas artimanhas para tentar ludibriar o magistrado. Obviamente, o magistrado, com a sua experiência, ele vai, de outras formas, tentar obter ali a verdade. E vai, inclusive, ameaçar de prisão, caso o juiz tenha desconfiança que está havendo mentira ali, né? Eu já participei de audiência em que a testemunha saiu da audiência, né, presa. Por quê? Porque mentiu. Foi pega na mentira. Porque eles estavam combinados entre eles, era uma audiência trabalhista. Ela seria testemunha da parte, e a parte estava sendo... Eles trocaram os testemunhos, então estava tudo muito casadinho, entendeu? Testemunho não pode ficar falando data muito precisa, isso dá na cara que a testemunha foi totalmente instruída pelo procurador, pelos advogados. Então, tem que ser, mas é necessário conversar com as testemunhas, porque as testemunhas não têm noção de como falar com o juiz, né? Eu já assisti audiência que a testemunha falou assim, deixa eu falar pro juiz. Deixa eu falar. Eu posso falar? Eu falei, gente, então isso é falta de instrução do advogado, né? E o juiz sempre, ele que tem o quê? Ele vai presidir, ele vai chamar atenção. E a parte contrária, ela pode alertar o juiz para alguma falta que esteja acontecendo nessa audiência, né? Então, tem que ficar atento a tudo, né? É isso. O que você vai perguntar, né? A Malu falou. Gente, o certo é você pegar o seu processo, estudar o processo e já fazer o que é? Possíveis perguntas que você vai fazer para, no caso, se tiver depoimento pessoal, e possíveis perguntas que você vai fazer para a testemunha.
Aí, se essas perguntas forem sendo respondidas no decorrer da oitiva, você pode reformular essas perguntas, né, fazendo ela de uma forma diferente, ou então você pode não fazer aquela pergunta, né? Mas às vezes é importante que a testemunha fale novamente um ponto que você quer ressaltar. Então, às vezes você pergunta de novo. Aí, o que o juiz vai falar? Ele vai chamar a atenção do advogado. Doutora, essa pergunta já foi feita. Fala, insiste na pergunta, né? Então, vocês têm que ser espertos, né? Por isso que vocês já devem levar um roteiro de audiência. Eu vou disponibilizar para vocês um roteirinho que eu fiz, que vocês podem colocar, quem for o juiz vai colocar o que vai falar, quem for o autor também, né, vai colocar a ordem, né, de momento de falar, e o requerido também, para que vocês não se percam nesse momento, mas o certo é vocês já levarem as perguntas previamente elaboradas. Por quê? Porque no momento da audiência pode ser que você se perca. Então, se o juiz já perguntou para a testemunha, você vai riscando aquilo que você quer formular novamente, quer que seja ressaltado, você vai fazendo uma observação. Você já viu na audiência que os advogados escrevem o tempo inteiro? Isso são anotações que a gente vai fazendo né, para o que eu vou perguntar, o que eu vou fazer, isso já foi abordado, então isso é importante. Eu não sei fazer uma audiência sem ter um papel para anotar o depoimento, eu estou escutando lá e vou anotando aquilo que é preponderante, aquilo que eu vou tentar derrubar, entendeu? Então, é importante você anotar e fazer anotações, isso não é vergonhoso, né, você fazer anotações. Isso significa que você é cauteloso e é diligente, né? Respondi a sua pergunta, Malu? Então, faça um roteiro. Leve as perguntas previamente elaboradas, né? Possíveis perguntas. Então, você vai para você pegar a essência daquilo que você quer que ressalte, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês o roteiro que eu fiz e um material que fala sobre as fases da audiência de instrução e julgamento, né? E eu vou também pedir para vocês fazerem o quê? Uma audiência online. E essa audiência online, que vocês entram no site, audiência online, faz o cadastro, é gratuito, e vocês irão fazer vão ver uma audiência de instrução e julgamento. Então, vocês irão ver uma audiência de instrução e julgamento, e ao final da audiência, você vai responder 5 perguntas ou mais, da própria, elaborado pelo juiz, o José de Andrade, e vocês irão imprimir esse certificado e juntar no AVA para mim, entendeu? Então, vai contar como uma atividade, tá? Porque vocês irão fazer as audiências de instrução e julgamento do NAS para a terceira VA, então não tem nem como eu pedir um relatório dessas audiências para você agora para a nota da segunda VA. Então, é necessário vocês exercerem e tentarem, né, estudarem a audiência de instrução e julgamento, e a melhor forma de estudar é através de ver a audiência de instrução e julgamento, tá? Inclusive, a faculdade da União Evangélica tem no YouTube, eu já até achei alguma audiência antigas que foram feitas pelo Herbert, pelo Jean, na época, a professora Ruscaia, professora Ana Paula, então tem também no YouTube, mas vocês vão entrar no Audiências Online e vão fazer essa audiência online, vão assistir e vão preencher esse relatório no próprio site da audiência online e vão imprimir o relatório. Para mim, é o suficiente. E vai valer ponto, e vai valer 25 pontos, né, para atividade, para compor a nota da segunda VA. Ok? Alguma dúvida a mais? Querem perguntar alguma coisa? E se precisarem de mim também, qualquer coisa, pode me chamar, que a gente vai trocando uma ideia para auxiliá-los ali no NAS. E também tem o seu professor orientador, que com certeza vai te ajudar a fazer e sair, né,
com louvor e fazer com propriedade essa audiência de instrução e julgamento. Né? Então, vocês estão já satisfeitos? Querem fazer mais alguma pergunta? A bola está com vocês. Não posso encerrar a aula? Hein? Satisfeito. Satisfeito? Não, então tá bom, gente. Então entenderam a atividade, né? Como é que é para ser feita a online, a audiência online. Qualquer dúvida, eu vou falando com a Malu, aí ela repassa para vocês as instruções, mas eu vou colocar lá no AVA já como atividade para que vocês insiram lá essa atividade dessa audiência online. Que vocês vão ver o tanto que é importante vocês assistirem essas audiências, preparando vocês para a audiência do NAS, que aí vocês vão brilhar, vão tirar de letra essa audiência. Okay? Professora, lá no AVA, lá tem duas janelas abertas para postagem daquela audiência de instrução e julgamento, inclusive uma, obviamente, que se encontra atrasada. Se você entrar lá, você percebe que tem duas janelinhas, eu não sei o porquê, tem postado. Eu coloquei 2 vezes mesmo. Aí vocês colocam na outra que não está atrasada. Agora já era, acho que está tudo atrasado, para quem eu acho que não postou. Ah, mas eu acho que não coloquei data para... Eu não coloquei data para finalização, eu acho. Está lá, já. Eu vou olhar lá, aí eu vou olhar se qualquer coisa, se tiver como reabrir, eu já coloco lá, eu deixo lá disponível. Tá bom? Já vou sair daqui e já vou entrar no AVA. Ok? Então, gente, vamos encerrar a nossa aula. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. E qualquer coisa, estou à disposição. Tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.